No nosso quadro Saúde em Dia, eu recebo aqui ao meu lado a doutora Stephanie Aragão para falar de um assunto que pode atingir tanto a fase da adolescência como também a vida adulta de muitas pessoas. É comum na adolescência. Já desconfiou o que é? Vamos falar de acne. A situação é delicada. Na vida dos jovens e dos adolescentes, pode gerar o constrangimento, uma baixa autoestima e ainda um sofrimento, dores, entre outras coisas e marcas que podem ser levadas para a vida toda. Na fase adulta, além de mexer também com a autoestima feminina, pode ter questões hormonais envolvidas quando a acne atinge a mulher nessa fase. Bom, mas vamos conversar com ela, que é quem pode falar para a gente, quem realmente entende do assunto. Ela que é dermatologista, a doutora Stephanie Aragão, que está aqui ao meu lado lindamente. Bom dia, doutora, bem-vinda. Obrigada, Nayana, por esse espaço. Eu acho super importante a gente levar um pouco dessas informações para o público em casa sobre as doenças da pele. Eu amo falar sobre isso. Bom, e é claro, é muito competente e preparada para falar. Eu conheço a doutora Stephanie, é quem cuida da minha pele pessoalmente, posso falar disso com muito carinho. É por isso que eu tô assim, ó, sempre com cara de 16, apesar de já ter 40 e poucos. Bom, mas eu tenho um filho adolescente e realmente a acne nessa fase da vida, ela pode ser monstruosa. Porque é uma fase que você está desenvolvendo ali a sua personalidade e de repente você tem o seu rosto invadido por pústulas que causam dores, mal-estar e que podem interferir na aparência do seu rosto para sempre. Por que isso pode acontecer na adolescência com mais intensidade? E o que pode ser feito? Existem diversas causas para a acne, né? É uma doença multifatorial que realmente atinge a autoestima, principalmente dos jovens, que estão ali o tempo inteiro se olhando no espelho, tentando desenvolver uma personalidade, né, Nay? E as causas da acne estão ligadas a diversos fatores, como questão de alimentação, como também uma questão hormonal. É uma condição inflamatória do nosso corpo e que a gente tem que estar atento aos sinais. Tem pessoas que têm a acne no rosto, tem pessoas que têm nas costas, tem pessoas que têm nessa região aqui do peitoral, homens, mulheres, e assim, existem pústulas que elas causam muita dor, que elas são enormes. Nesse caso, o que fazer? Existe também um medicamento que ele é muito polêmico, que é um medicamento usado no tratamento chamado Racutan. Nem sei direitinho se é esse nome, a doutora me oriente, por favor. Que fala-se que ele resolve, mas que pode ter efeitos colaterais severos. Como que funciona? Quando procurar um tratamento? Quando a acne deixa de ser apenas uma espinha que está aparecendo ali e precisa ganhar mais atenção? Bom, Nay, a acne, ela existe de diversos tipos, né? Tem a comedoniana, que são aquelas que provocadas por conta dos cravos no rosto. Tem a acne que é mais nodular e cística, que é essa que você está falando, a gente começa usando uns cremes. E tem a acne que ela acaba sendo mais pustulosa, que é essa que acontece em diversas regiões, tanto no rosto, quanto dorso, quanto colo. E isso ocorre principalmente em adolescentes, devido ali à falta de hidratação, oleosidade. A medicação que você estava falando, o Roacutan é um nome comercial, é a isotretinoína. É excelente no tratamento da acne, mas deve ser bem indicada, porque não é todo paciente que pode fazer uso da isotretinoína. Olha só, é importante a gente conversar sobre isso. Existem também muitos mitos e verdades diante da acne, a gente vai já falar sobre isso. Mas antes, eu tenho uma situação que eu gostaria aqui de conversar com você, doutora Stephanie. Eu tenho uma amiga pessoal que estava prestes a casar e, de repente, na fase adulta, ela foi tomada por uma acne tão severa, ela tinha um rosto perfeito, sem nenhum problema na pele. E ali, alguns meses antes do casamento, a pele estourou, pústulas muito severas no rosto e ela passou maus bocados. E ela nunca teve problema com a acne. Isso pode acontecer na vida adulta, de repente? Pode acontecer, devido principalmente a uma questão hormonal, e ocorre bastante em mulheres. Nessa região de mandíbula, nessa região aqui de pescoço, é muito comum e deve ser bem conduzida. O paciente não pode ir lá na farmácia, fazer uso de um remédio porque a amiga está usando ou porque viu uma blogueira. Não, isso deve ser bem indicado, porque a gente também tem que prestar atenção nos hábitos de vida dessa paciente.
no que ela faz uso, como é a alimentação, como são os hábitos no geral, porque tudo isso interfere na acne. Tudo isso tem uma influência. A pele é o maior órgão do corpo humano e precisa de atenção. Mas vamos falar de mito e verdade? Olha só, já estou ansiosa. Vamos para o nosso primeiro mito ou verdade, trazendo os esclarecimentos hoje no Saúde em Dia com a doutora Stephanie a respeito da acne. Coloca aí, gente. Temos o nosso primeiro? Vamos lá. Mito ou verdade? Quem tem acne não pode hidratar o rosto. E aí, doutora, que história é essa? Isso é um grande mito, porque quem tem acne deve hidratar o rosto. A falta de hidratação vai induzir a oleosidade. Então, esse rosto tem que estar bem hidratado, essa pele tem que estar com a barreira bem protegida para evitar a oleosidade, deixar os porinhos fechados e essa acne não acontecer. Olha aí, já tiramos um mito da sua cabeça. Vamos para o nosso próximo mito ou verdade. Olha aí na nossa tela, vamos saber agora. Marcas de acne, tem como evitar? E aí, doutora, dá para evitar a danada dessas marcas ou elas realmente vão ficar ali? Sim, elas podem ser evitadas. Quanto mais cedo a gente começa o tratamento da acne, mais a gente evita essas marquinhas. E também o fato de cutucar a acne vai fazer com que essas marcas existam e você fique com aquela autoestima mais baixa e outros problemas, né? Pois é, esse negócio de cutucar o rosto, eu já quero fazer a minha pergunta. Mito ou verdade? Cutucar as espinhas piora a situação? É verdade ou é um mito? É verdade, piora a situação. Por quê? Às vezes você está com a mão suja, você não imagina que a sujeira da unha pode penetrar na pele e isso facilita as bactérias e a presença dessa acne. E também você às vezes vai cutucar, não retira direito, vai fazer uma limpeza de pele. Melhor coisa, limpeza de pele é o mais indicado se você está com aquela acne comedogênica, está com acne na fase inicial, para melhorar tudo isso, mas não mexa. A limpeza de pele, porque a profissional está preparada, higienizada, tem os equipamentos certos, fica espremendo a cara, fica parecendo um fulano de assar castanha, como a gente diz no nosso popular nordestinês. Então é importante cuidar disso, tá? E ainda temos mais um mito ou verdade para conversar aqui com a doutora Stephanie. Quem já tem as marcas, doutor, olha só, é possível tratar? Sim, é possível tratar. Eu atendo muitos pacientes que tiveram acne na adolescência, já estão ali na fase adulta, por volta dos 30, 40 anos, têm um rosto mais marcado por conta da acne, mas é possível, através de lasers, através de estímulo de colágeno, a gente amenizar esse processo e deixar essa pele um pouquinho mais lisinha. Essas marcas são formadas por conta de uma atrofia na nossa pele. E a gente precisa estar estimulando o nosso próprio colágeno para aquela pele voltar para o lugar e deixar de ser uma marquinha. Olha só, e tudo isso com um acompanhamento profissional qualificado, tá? Nada de ficar usando o que a pessoa A usou, o que a pessoa B usou, porque pode trazer problema para você. E a nossa última pergunta, se a danada da acne pode ser evitada? Tem como evitar, doutor? Olha aí, tem como evitar não ter o nosso rosto tomado por essas safadinhas dessas espinhas? Sim, alguns hábitos de vida podem ser tomados. Primeiro, hidratação tanto da pele quanto tomar água é super importante. Alguns hábitos de vida, outro mito que sempre me perguntam, chocolate causa acne? Essa é boa. Na verdade, não é o chocolate que causa a acne, é o fator do açúcar, é o fator da alimentação no geral, não é apenas a presença do chocolate. É a alimentação no geral rica em açúcares e leites que vão fazer com que essa acne fique mais proeminente, né? Olha só. Muito obrigada, doutora Stephanie, por essa conversa tão esclarecedora. Tenho certeza que quem está do outro lado aprendeu muito mais sobre os cuidados com a pele. Muito obrigada. Imagina, amei. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.